pessoal, não entenderam muito bem ainda o que está acontecendo. Com relação agora com a derrubada do veto, tem muita gente com dúvida, coloca aqui nos comentários comigo, quer saber, tem aquelas pessoas que estão, nossa, minha aposentadoria por invalidez, e depois da derrubada do veto, o que aconteceu? Já era um benefício que você não conseguia, assim, no INSS facilmente. Os peritos do INSS para conceder numa reavaliação ali a aposentadoria por invalidez era muito difícil, eles sempre encaminharam para reabilitação profissional. Então o que acontece? Depois da derrubada do veto, essa concessão ficou mais difícil, porque o INSS ele falava que a aposentadoria por invalidez era um dos benefícios mais caros para o INSS. Não importa, viu, se você paga, se é um direito seu, que não é de graça, que não é caridade, é um direito que você tem, porque você não pede para se acidentar, para ficar doente. São coisas que podem acontecer com qualquer um na vida. E o INSS agora, com relação principalmente ao pente fino, que eles não podem mais fazer aquelas convocações em massa de aposentados por invalidez, tinham 800 mil, que era a projeção para esse ano, agora de 2025, serem chamados. Quanto que eles não iam cancelar? O ano passado, no pente fino, o foco foi o auxílio-doença. 52% de pessoas segurados que passaram pelo pente fino de auxílio-doença o ano 2024 perderam seu benefício. Então vocês imaginam o que iria acontecer agora em 2025 com relação à incapacidade total e permanente. A derrubada do veto, ela mexeu diretamente e trouxe à tona uma série de discussões jurídicas, sociais e econômicas. A mudança, embora comemorada por muitos segurados, está gerando dúvidas com relação à aplicação e às dificuldades que ainda persistem para quem busca o reconhecimento desse benefício. Lembrando sempre, depois da reforma da Previdência, mudou. Incapacidade total e permanente previdenciária, que é aquela que acontece, por exemplo, um acidente ou uma doença que não está relacionado à sua atividade profissional, nem dentro da empresa, foi num dia de folga, um acontecimento dentro da sua casa, ou qualquer outra atividade que você esteja fazendo, mudou, pessoal. A incapacidade total e permanente, ela trata-se de uma proteção social que é fundamental para os segurados, tanto para pessoas que sofrem algum problema físico ou mental. Mas me perguntaram, alcoolismo, drogadição tem direito à aposentadoria por invalidez? Se for comprovado que é irreversível, sim. O que é a incapacidade total e permanente? Ela é, por exemplo, você não consegue mais exercer a sua atividade, não consegue ser readaptado para nenhuma outra atividade e é insusceptível de reabilitação profissional. É isso que é o que diz a lei. Se você não tem mais condições de trabalhar, e o alcoolismo, a drogadição, ela tem níveis. Diz que existe tratamento, mas não é todas as pessoas que conseguem. Porque causa danos, né? É uma dependência física, moral, espiritual, não é brincadeira. E tem pessoas que não conseguem. Alguém aí tem dúvida que é uma doença? Mas muita gente se aproveita disso para cometer safadeza, com certeza. Mas quantas pessoas e quantas famílias, né? De pessoas honestas, decentes, pessoas com virtudes. Se você fosse lá na Cracolândia, em São Paulo, você encontra médico, você encontra engenheiro, você encontra advogado, você encontra padre, pastor, você encontra de tudo ali. Você só não encontra só bandido. Você encontra pai de família que trabalhou a vida inteira e foi um exemplo familiar. Você encontra filhos que foram sempre atenciosos, educados, gentis com os pais. É o vício, é o vício. A dependência química, ela não é só crack, cocaína, maconha. Quem se entope de remédio para dormir? Quem é viciado em tomar, por exemplo, calmantes? São dependências químicas. Quem é que só dorme tomando remédio e começa tomando um, quando vê tá tomando 20 para dormir? O que tem de diferente do cara que usa, da pessoa que usa cocaína ou a outra droga? Nada, ele é um drogado também, é uma pessoa que sofre de drogadição. O pensamento está certo. Tem gente que usa isso como desculpa para falar, porque eu roubei por causa da droga. Não, roubou porque é mau caráter mesmo. Roubou porque não presta. Era o que a minha avó falava, o que é bom nasce feito. E o que é tranqueira já nasceu tranqueira. Dependência química e alcoolismo não tem nada a ver. Tanto é que nas grandes rodas sociais, nos grandes atos sociais, tá cheio de alcoólatra, bebendo uísque, importado, 12 anos, não sei o que. E é doença. Pode afastar do INSS? Pode.
Pode aposentar por invalidez? Pode, é claro que pode. Tá? Então isso é só para dar, dependendo a doença, o que o veto fez? Pessoas que já tinham, por exemplo, comprovado que é uma doença incurável, que é uma doença progressiva, é uma doença que não tem chance nenhuma da pessoa retomar novamente a sua saúde, essa pessoa não precisa ficar sendo chamada toda hora para participar de perícia, como era chamado, por exemplo, para ficar participando de pente fino. É isso que... Mas e aquelas incapacidades que ainda a pessoa, ela não chegou nesse estágio ainda? Ela pode ter ficado incapacitada para a sua atividade, mas não para uma outra atividade. E hoje é o que o INSS fala. O INSS alega, a medicina está tão avançada, a tecnologia está tão avançada, que hoje muitas aposentadorias por invalidez concedidas há anos atrás não seriam mais concedidas, porque seriam passíveis de reabilitação profissional. Colocaria uma órtese, uma prótese. Se teria, com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, hoje, né? Mas o que o INSS está fazendo? Quando chega um pedido que é para aposentar por invalidez, eles fazem o tal do nexo causal. O que quer dizer isso? É fazer uma avaliação da incapacidade com a profissão da pessoa. Um motorista que não pode mais dirigir, ele ficou impossibilitado para dirigir, ele não está impossibilitado para trabalhar no telemarketing, porque ele ainda continua falando. Ele não está impossibilitado para exercer uma outra atividade que não vai exercer, não vai requerer esforço físico. Então, já era difícil para uma incapacidade total e permanente ser reconhecida. Agora, então, por quê? Não tem mais pente fino em cima da aposentadoria por invalidez, pelo menos por enquanto. Existem pessoas que estão sendo chamadas, existem. Ué, mas depois do veto falou que não ia chamar. Você acredita em passarinho mágico? Não existe isso, pessoal. O INSS vai continuar fazendo a sacanagem que sempre fez. Eles mudam a legislação de acordo com o que é favorável a eles. Eu não canso de dizer sempre isso aqui. Você é o pagador de impostos. Você mantém o INSS, a estrutura, o funcionamento. Você, que eu digo, somos todos nós com os nossos impostos. O INSS não tem dinheiro próprio, não fabrica dinheiro. Todos os órgãos do governo, inclusive o governo, existe por causa dos nossos impostos. Quer dizer, nós temos um bando de safado, de ladrão, de pilantra hoje, governando o país, que nós ficamos ralando, trabalhando, para dar vida boa para essa cambada de vagabundo. Comprovadamente bandidos, ladrões, vigaristas. Ou eu estou errado no que eu estou falando? São tudo com condenação. Então os juízes lá atrás que condenaram, os desembargadores lá atrás que condenaram, eles estavam errados. Não sou eu que estou falando. A justiça já disse que são vagabundos, corruptos, bandidos. Então não sou eu que estou falando, é a justiça que confirmou isso. E os caras estão no poder de novo, vai fazer o quê? Agora, o que acontece? Vamos voltar aqui. Vamos voltar. É difícil, viu, pessoal? É difícil, porque o INSS, querendo ou não, é relacionado à política. É relacionado à política. Eu falei do roubo aí, dos descontos, da fraude no empréstimo consignado. Quem está envolvido? O ministro da Previdência, o presidente do INSS, deputados estão envolvidos, senadores estão envolvidos, partidos, né, que são distribuídos, ministérios, a gente sabe para quê? Não é para fazer do ministério algo de bom para a população. É porque eles estão interessados no quanto de dinheiro vai para esse ministério para eles poderem... Você, eu, a população inteira, eles não estão nem aí. A gente fica com a rapinha. O grosso vai para essa cambada de vagabundos, de bandidos, de larápios, de FDP, que eu não... entendeu, né? Você, eu, todos nós. Não adianta ficar aí, é a realidade. Aí você vai no INSS, todo ferrado, porque você passou por uma doença, ou descobriu uma doença, ou você sofreu uma queda na sua casa, caiu de um ônibus, sei lá, aconteceu alguma coisa. Os caras ainda olham pra você, não, nós vamos tentar te reabilitar. Faz você continuar pegando condição, faz você passar por situações humilhantes. E aí, se por exemplo, chegar à conclusão que você, não, vamos aposentar ele por invalidez, vão te pagar só 60% daquilo que você ganhava quando estava na ativa. Quer dizer, se você ganhava 1.000, você passa a ganhar só 600. Mas ninguém fala, não pode ganhar menos que salário. Clica, eu tô dando um exemplo. Eu falei outro dia no outro vídeo, em vez de falar 1.000, eu falo 10.000, assim. Porque tem gente que mesmo eu dando aqui, fazendo
algo figurado, para dar uma noção, porque tem gente que tem dificuldade de entender porcentagem. Então se eu falar, ó, 60% de 1.518, a pessoa não sabe quanto que é isso. Agora se eu falar 60% de 1.000, a pessoa fica mais fácil para entender. Entendeu? Eu sei que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Eu já estou falando isso porque vai vir uns aqui falar isso. Eu estou dando exemplo. Entendeu? Então você vai se aposentar com 60% daquilo que você ganhava. Olha aí. Olha aí. Então essa sede de aposentadoria, né? Eu estou querendo me aposentar por invalidez. Você precisa avaliar. Você sabia que o auxílio doença paga 91% em média daquilo que você recebe quando está nativa? Se você ganha 1.000, vamos colocar de novo o exemplo. Se você ganhar 1.000, você entra de auxílio doença, você vai receber 910. Você vai ter uma perda de R$90. Olha aí. Entendeu? Agora, na aposentadoria por invalidez, se você ganha 1.000 e ela é previdenciária, cai para 600. Até onde? Se a situação já está difícil, com você ganhando 100% do seu salário, você imagina cair para 60%. E você não pode trabalhar, você não pode fazer bico, você não pode fazer um monte de coisa. E ai de você, se fizer. Eles não vão te falar nada. Você vai chegar no banco, quando você põe o cartão lá, o dinheiro não está na conta. Depois que você vai ver o que aconteceu. Ninguém te avisa porcaria nenhuma. É assim que nós somos tratados aqui. Entendeu? Não tem essa. Eu sempre falo, quem está no INSS não tem sossego. Aí teve um inscrito, mas quem tem mais de 60 anos, é mesmo? Quem tem... É mesmo. Você acredita nisso? Mas não pode mais chamar para incapacidade. Não pode, mas pode alegar que você é um fraudador. E aí? Não, nós consultamos lá, com esse cruzamento de dados lá, parece que um documento que você apresentou aqui, esse documento ele não é verdadeiro. Mesmo sabendo que o documento é verdadeiro, você vai ter que ir lá e comprovar. Mas tem tantos anos, você vai ter que ir atrás, correr atrás da documentação para comprovar. Esse cruzamento de dados, ele pega todo segurado. A única coisa que ele não pega é esses pilantra, pelego, safado, vagabundo de sindicato, de associação, de ONG que rouba aposentado e pensionista. Isso aí, esse cruzamento de dados não pega. Esses aí não. Tanto é que eles continuam com dinheiro. Tem algum deles usando tornozeleira? Tem algum deles que está preso? Não. Pois é. E nós temos um que está usando tornozeleira aí simplesmente porque ele fez uma reunião. E não acharam nada contra o cara, então tem que arrumar alguma coisa, né? O cara está usando tornozeleira por quê? Porque roubou? Porque é corrupto? Porque é bandido? Porque defende bandido? Porque tem pacto com facção criminosa? Porque é chefe de quadrilha? Não. O que ele fez? Ele fez uma reunião. Aí falou que a caixinha mágica não era confiável. Vamos meter esse cara na cadeia. É isso aí. E tem gente que ainda aplaude esse tipo de coisa aqui nesse país, achando que nunca vai chegar nele a situação. É só olhar para o lado aí, os países que tomaram o mesmo rumo e ver como que o povo vive. E outra, viu? O que mantém o INSS são os fundos de pensão. Você sabe o que é fundo de pensão? É aquele algo a mais que as empresas vão pagando. Você paga o INSS, o trabalhador, todos os trabalhadores pagam o INSS. Tem os fundos de pensão, que é o que garante também o funcionamento do INSS, os impostos de empresa, tudo. Esse dinheiro, ele tem lá um administrador, geralmente é o governo, tanto é que eu falo que o INSS é um órgão político. O governo vai eleger uma pessoa para cuidar desses fundos de pensão, que vão garantir que você continue recebendo auxílio doença, que a pessoa continue recebendo salário maternidade, aposentadoria por invalidez, qualquer pensão, entendeu? Esses fundos de pensão servem para isso. Ele é lá o suporte do INSS, que tem a balança, né? Quando a arrecadação está perdendo, está faltando alguma coisa, vamos no fundo de pensão, é a garantia. É como se fosse uma poupancinha que você faz lá e deixa. Acontece alguma coisa no mês que você não esperava, você vai lá e tira um dinheirinho e cobre. E equilibra o orçamento. Esses caras que estão sendo eleitos para cuidar desse fundo de pensão estão arrancando esse dinheiro para pagar rombo de corrupção, de emenda parlamentar, de viagens pelo mundo, para apresentar com uma marmita de cadeia aí o mundo. E a marmita de cadeia deslumbrada, achando que virou sensação. Ela está achando que ela se virou uma sensação. Só que a gente sabe de onde veio, não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. Sabe aquelas casas de luz vermelha? Eu não tenho dúvida que veio daquilo, né? Então, eles estão mexendo nesse fundo de pensão. O próprio ministro da Controladoria falou: o INSS está correndo o risco de logo não ter dinheiro para pagar mais nenhum benefício. Não é só o aposentado por invalidez.
é o auxílio doença, é o aposentado por idade, a pensão. Não tem dinheiro. E tem aposentados ainda, aqui, pensionistas ainda, que aplaudem isso ainda. Ainda tem gente que vem aqui e é mal educado comigo, me xinga. Entendeu? Não dá bola, né? Aquilo, né? Enquanto a água está inundando a casa dos outros, que se dane o mundo. Eu quero ver quando a água, a maré subir e chegar na tua casa. E aí é começar a encher a sua casa também. Aí é que eu quero ver. Aí você vai berrar, socorro, socorro, socorro. Só que aí já é tarde, não tem mais o que fazer. Você vai morrer afogado com todo mundo. Entendeu? Meu amigo e minha amiga, ou a gente acorda e toma uma atitude, ou então... Eu já estou com uma certa idade, para mim eu não esquento não. Agora, e meus filhos? E meus netos? Você aí tem filhos, tem neto? Você só pensa em você ou você não pensa no futuro deles? O que vai ser desse país aqui, lá para os seus netos, daqui a alguns anos, se continuar essa picada aí? Eu penso bastante. Eu tenho amor pelos meus filhos e pelos meus netos. Entendeu? Eu já estou calejado, eu já fiz tanta coisa errada na vida, tanta coisa certa na vida, já estou calejado. Para mim, tanto faz, tanto fez. Eu já estou entrando, eu falo para os meus filhos, o pai já está na hora extra, né? Eu já estou na hora extra. O dia que não tiver mais hora extra, um abraço. E vou agradecendo ainda a Deus por tudo. Que eu aprendi muito com os erros, aprendi com os acertos, aprendi com as lágrimas, aprendi com o sorriso. É isso aí, a vida é isso. A vida é uma escola. A vida é uma escola. E a gente está aqui não é para se divertir, não. A gente está aqui é para aprender mesmo. Se não aprender por bem, vai aprender na porrada. Essa que é a verdade. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, teve um aí que colocou, nossa, como você é? Você mete o pau mesmo, né? Não, não é que eu meto o pau. Eu falo a realidade do que está acontecendo. Eu falo a realidade. É que quem fica com os olhos vendados e fechados não consegue enxergar, porque são pessoas que ainda estão iludidas ainda, né? São pessoas que estão vivendo ainda acreditando no conto da carochinha, que ainda acreditam que tem coelhinho da Páscoa, Papai Noel. Bom, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, tá? Com muita paz, saúde e prosperidade, com tudo de bom, tá? Que Deus sempre esteja com todos nós e nos dê paciência e equilíbrio pra gente sempre tomar nossas melhores decisões. Tudo que eu desejo de bom pra mim e pra minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.